Este vídeo não tem o intuito de criticar a Irlanda ou Portugal. Vamos explorar os principais pontos fortes e desafios de cada país para apresentar uma visão clara de suas realidades. Fique comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um conteúdo especial para os brasileiros que estão planejando se mudar para a Europa. Portugal ou Irlanda? São dois destinos muito procurados, mas cada um tem suas particularidades. Como já morei nos dois lugares, vou compartilhar o meu ponto de vista sobre cada país. É isso aí. Vamos entender um pouco mais detalhadamente. Economia. Vamos começar falando sobre a Irlanda. O país é conhecido por ter uma economia fortemente baseada em multinacionais, principalmente nos setores de tecnologia e farmacêutico. Isso faz com que a Irlanda seja um grande centro de exportação de produtos de alta tecnologia e inovação. Já Portugal tem uma economia mais diversificada. Além da indústria, o país é muito famoso pelo setor de serviços com destaque para turismo. É isso aí, turismo em Portugal é muito forte. Portugal tem uma rica herança cultural e belas paisagens que atraem milhões de turistas todos os anos, principalmente em Algarve. É incrível Algarve. Bom, oportunidades de trabalho. Na Irlanda, a demanda por profissionais qualificados é alta e a taxa de desemprego é relativamente baixa. Além disso, o inglês é a língua oficial, o que facilita bastante a adaptação. É difícil uma pessoa com um bom nível de inglês ficar mais de 2 meses desempregado. Na cidade de Galway, há muitas oportunidades, especialmente em altas temporadas, quando há várias lojas e estabelecimentos fazendo contratação. Pode ser até temporária no quesito verão. No entanto, nem tudo é simples. Já vi casos de empregos mais básicos, como ajudante de cozinha, exigirem inglês avançado. Portanto, é importante ter um bom nível de inglês antes de morar na Irlanda. A economia da Irlanda é forte, com gigantes da tecnologia como Meta, Tesla e Google, entre outros que atraem muitas pessoas para lá. Consequentemente, o custo de vida é mais caro, especialmente o aluguel. Além disso, obviamente, eles oferecem melhores empregos em diversos locais. Muitas vezes o imigrante precisa começar com um trabalho mais simples, como kitchen porter, que seria o lavador de pratos, até conseguir evoluir para um emprego que pague mais. No meu caso, fui para a Irlanda fazer um intercâmbio, com o objetivo de melhorar o inglês. Mesmo tendo um nível intermediário de inglês, consegui um emprego como cleaning supervisor em um supermercado. Sim, supervisor de limpeza. No entanto, as oportunidades podem variar. Algo que realmente facilita é o network. Há muitas oportunidades de trabalho, mas ter uma indicação se torna um processo de conseguir um emprego muito mais fácil, principalmente nas escolas de inglês. Lá você faz um network e a coisa acontece. Se você não possui um passaporte europeu para ir para a Irlanda, a melhor maneira é fazer um intercâmbio. Isso é uma ótima ideia e uma oportunidade para fazer um network e conseguir um emprego de meio período, com até 20 horas semanais de trabalho. Mas será que é possível se sustentar apenas com esse trabalho? A verdade é que não. Então é recomendável levar uma reserva financeira para complementar esses ganhos das 20 horas semanais. A Irlanda é uma exceção nesse aspecto, pois a maioria dos outros países de língua inglesa não permitem trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A gente diz que aqui na Irlanda, a Irlanda é uma mãe para os brasileiros, principalmente. Já em Portugal, por sua vez, há bastante oportunidades, mas os salários são mais baixos. A vantagem é o idioma, facilitando a comunicação, especialmente para quem ainda está aprendendo inglês. No entanto, muitas vagas em Portugal também exigem o conhecimento do inglês e ter uma terceira língua como o espanhol, o francês, o alemão, o italiano pode ser de grande valia e pode ser o diferencial de você conseguir um emprego ou não. Clima. Quando o assunto é clima, Portugal tem uma grande vantagem, pois o país oferece um clima mediterrâneo, com verões quentes, ensolarados, e invernos suaves, especialmente na região sul. Praias deslumbrantes e os festivais de verão são um grande atrativo para quem gosta de atividade ao ar livre. Há muitos tipos de festa bem interessantes, principalmente na região do Algarve. Já a Irlanda, por outro lado, é conhecida pelo seu clima mais frio e chuvoso. O sol raramente aparece aí, principalmente no inverno.
e as temperaturas são mais baixas todo ano. Se você prefere um clima mais ameno e não se importa com a chuva, a Irlanda pode ser uma opção interessante. Custo de vida. No que diz respeito ao custo de vida, é importante considerar vários aspectos, incluindo aluguel, salários, mercado, transporte e outras despesas. Sim, salários. Muitas vezes as pessoas têm 2 empregos. Na Irlanda, apesar de ter um salário muito bom, na faixa aí de 2.000 euros hoje, em 2024, o custo de vida em Dublin está entre os 10 mais altos da Europa. Já em Portugal, você pode encontrar um custo de vida mais acessível e, mesmo com um salário de 820 euros, é possível viver bem, sim. Vamos detalhar esses aspectos entre Portugal e Irlanda agora. Aluguel. Nos últimos anos, muitos jovens irlandeses têm enfrentado sérias dificuldades para encontrar moradia acessível, o que tem levado a uma nova onda de imigração. A inflação e o aumento dos preços do imóvel e aluguéis têm tornado a vida difícil para muitos, especialmente os jovens que encontram dificuldades para se estabelecer. Como muitos adiando planos de formar uma família devido à incerteza habitacional. Assim, com a situação se agravando, muitos jovens irlandeses estão optando por emigrar. Países como Austrália, Canadá são destinos populares devido à língua e às oportunidades. Em Dublin, os preços de aluguel são bastante elevados. Vou compartilhar minha tela para mostrar os valores de aluguel de um quarto na Irlanda. Uma plataforma que utilizei antes de ir para lá foi a Hosting Power, que é considerado muito seguro e confiável. Confere aqui na tela. Além disso, há um site muito conhecido chamado House Anywhere, que já usei em Portugal e na Irlanda para buscar acomodações de um jeito prático e seguro. Em Portugal, especialmente em Lisboa, o custo de vida é relativamente mais baixo se comparando à Irlanda. Por exemplo, um aluguel de um apartamento de um quarto no centro de Lisboa custa cerca de 950 euros, enquanto em Dublin podem chegar a 1.800 euros. Fora de capitais, os preços tendem a ser mais baixos em ambos os países, mas a diferença de custo ainda é significativa. Aqui em Lisboa, capital, obviamente, é mais caro. Salários. Os salários da Irlanda são significativamente mais altos. O salário mínimo da Irlanda é 2.032 euros por mês, enquanto aqui em Portugal é de 820 euros. O salário médio na Irlanda é de 3.000 euros em comparação com 1.200 euros em Portugal. Esses salários mais altos na Irlanda podem compensar o custo de vida mais elevado, então é bem relativo. O mercado. Em termos de compras de supermercado, a Irlanda tende a ser mais cara em geral, embora alguns produtos específicos sejam mais caros em Portugal. Sim. Transporte. Em Dublin, o transporte público tem limitação em termos de rotas e horários. Dependendo do destino, você pode esperar até 40 minutos por um ônibus, especialmente aos domingos. As rotas do Luas, que é o bonde elétrico, também são limitadas em sua cobertura. Em Lisboa, o metro é mais acessível, levando a várias partes da cidade. Segurança. Tanto aqui em Portugal quanto na Irlanda são países considerados seguros, especialmente em comparação com a situação no Brasil. Em geral, é possível caminhar tranquilamente pelas ruas e usar caixa eletrônico sem grandes preocupações. Tanto em Dublin quanto aqui em Portugal e em Lisboa, nunca tive problema. Ambos os países possuem índices baixos de criminalidade, proporcionando uma sensação de segurança e tranquilidade. Sim. No entanto, é importante notar que em algumas áreas da capitais, essa segurança pode não ser tão perceptível. Todo grande centro tem. Na Irlanda, especialmente em Dublin, há um problema com os nanás. O que são esses nanás? Adolescentes locais que frequentemente cometem pequenos delitos, com furtos de bicicleta, entre outras coisas. Como a polícia tem limitação para lidar com esses menores de idade, muitas vezes se aproveita da situação para causar problemas e deixam para lá. Qualidade de vida. Ambos os países proporcionam uma melhoria na qualidade de vida. As passagens aéreas entre os países da Europa são muito baratos. De Dublin a Londres, por exemplo, você pode pegar um voo por 40 euros, ida e volta. Se um casal trabalhar, é possível viver muito bem em ambos países, comer o que quiser, viajar para onde quiser, pois o poder de compra é muito grande, especialmente na Irlanda. Saúde. O sistema de saúde público em Portugal é conhecido como Serviço Nacional de Saúde, SNS. É acessível e de qualidade.
O SNS oferece cobertura abrangente para todos os residentes legais, incluindo consultas médicas, internações hospitalares, cirúrgicas e exames de diagnóstico. As taxas moderadas são simbólicas, o que significa que os custos diretos para os pacientes são baixos. Portugal também tem uma forte cultura de medicina preventiva, com fácil acesso a consultas de rotina, como vacinas e programas de triagem. A qualidade do atendimento é bem avaliada pela maioria dos residentes. A espera para consulta e procedimento geralmente não tem longas filas de espera ou chamados. Além disso, Portugal possui um sistema de farmácia bem desenvolvido, onde medicamentos prescritos e de venda livre estão amplamente disponíveis a preços acessíveis. Já na Irlanda, o sistema de saúde é misto entre público e privado. O Health Service Executive administra os serviços de saúde público, mas os recursos são frequentemente insuficientes. Isso resulta em longos tempos de espera para consultas e procedimentos, especialmente em áreas urbanas, onde a demanda é alta, como por exemplo Dublin, bem congestionado. Muitos residentes optam por contratar seguros de saúde privado para complementar o serviço público e reduzir os tempos de espera. Os custos de saúde na Irlanda podem ser mais caros. Consultas médicas, tratamentos e medicamentos geralmente têm um preço mais elevado. Por exemplo, uma consulta com um clínico geral pode custar entre 50 a 70 euros, enquanto procedimentos mais complexos podem ser muito mais caros. Além disso, os estudantes internacionais são obrigados a contratar seguro de saúde privado, que pode não cobrir todas as despesas. Relatos de brasileiros vivendo na Irlanda indicam que é comum precisar viajar para outros países, como Portugal ou Espanha, para realizar exames de rotina ou obter tratamentos mais acessíveis e de qualidade. A falta de uma cultura preventiva e os custos elevados tornam o acesso à saúde um desafio para muitos imigrantes. Então, pessoal, na Irlanda não é muito fácil. Tem que sempre optar aí pelo público e privado ou unificar os dois. Gastronomia. Bom, vamos lá na parte boa. Quando falamos de gastronomia, Portugal se destaca com uma culinária rica e deliciosa. Uma das coisas que mais aprecio é uma boa comida. Pratos como bacalhau, sardinha na brasa e outros doces famosos portugueses, como pastel de nata, são irresistíveis aqui. Os frutos do mar são muito frescos, de alta qualidade e muito saborosos. A Irlanda, por outro lado, tem uma culinária mais simples e se destaca como pratos típicos, como o Irish Step, um ensopado. É um ensopado tradicional, é carne de cordeiro, batata, cenoura, cebola, ervilha, entre outras coisas. Enfim, outras iguarias incluem o boxed, uma espécie de panqueca e batata que complementam aí o cardápio. Além disso, a Irlanda é famosa por suas bebidas típicas, como a cerveja Guinness e o whisky irlandês. É muito bom os dois. Conclusão. Pessoal, uma coisa muito importante na trajetória de mudança para outro país é que, se eu comparar com os outros, cada um tem sua história, experiência, vivência. Cada pessoa é única. Então, quando você faz esse comparativo, ele não leva em consideração fatores pessoais e experiências de cada um. Acredito naquilo que você quer construir para si. E siga o seu caminho, tenha um foco, sem olhar para os lados. A escolha entre Portugal ou Irlanda depende de suas prioridades pessoais e profissionais. Se você valoriza um estilo de vida mais acessível, clima mais ameno, menor barreira linguística, Portugal pode ser a melhor opção. Se prefere um mercado de trabalho dinâmico, maiores salários e não se importa em enfrentar desafios como o custo de vida mais alto e a necessidade de um bom nível de inglês, a Irlanda pode ser o ideal. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações. E se você já decidiu entre Portugal e Irlanda, compartilhe sua escolha nos comentários. Valeu, pessoal! Difícil hoje.